vocês. Hoje a gente vai apresentar para vocês o que é o tecido ósseo. Vamos apresentar principalmente esse tipo de tecido porque nós somos da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Pombal, e estamos fazendo este trabalho para complementar a nossa nota da disciplina de Citologia e Histologia do professor Anselmo Godinho. E aí, vamos lá? O tecido ósseo é constituído por diferentes células imersas em uma matriz extracelular na qual encontram-se calcificados. Essa matriz é constituída por uma porção orgânica e inorgânica. Os componentes orgânicos são representados pela fibra colagenosa e pelas substâncias fundamentais, que contêm outros elementos como proteínas não colagenosas e proteicoglicanos, além da água de solvatação. A porção inorgânica é constituída principalmente por cálcio, fósforo e outros componentes minerais. As células que compõem o tecido ósseo são as células progenitoras, osteoblastos, osteocitos e os osteoclastos. As células osteoprogenitoras são derivadas de mesenquina que com potencialidade de se diferenciar dos osteoblastos. São células fusiformes, com núcleo oval pouco corado e citoplasma levemente basofilo. As células osteogenitoras são as mais ativas durante o processo do crescimento ósseo. Os osteoblastos têm origem a partir das células onoprogenitoras e se encontram-se ativamente engarrados na síntese dos elementos de matriz óssea. Seus prolongamentos citoplásmicos são curtos e se intercomunicam com os prolongamentos citocromo. As membranas plasmáticas dos osteoblastos formam junções comunicantes. Os osteoblastos se localizam na superfície do tecido ósseo, em material corado pela hematoxilina ossinina. Frequentemente nota-se uma região mais clara, pouco corada. Representa uma área de matriz óssea que ainda não foi totalmente calcificada. No adulto, quando o tecido ósseo está totalmente formado, alguns osteoblastos tornam-se inativos e permanecem sobre a superfície óssea do endósteno ou dos periotécios. Nesses locais, os osteoblastos se dispõem lado a lado e são denominados células de revestimento ósseo. Essas células protegem a superfície do tecido ósseo e, dependendo dos estímulos, podem entrar em atividade normalmente. Vamos falar a segunda parte sobre os osteocitos. Os osteocitos são as células maduras do tecido ósseo, derivados dos osteoblastos e podem viver cerca de 20 anos. Os prolongamentos estabelecem contato com prolongamentos de osteocitos vizinhos através de junções comunicantes, as quais permitem a passagem de íons e pequenas moléculas. Os osteoclastos se fixam à superfície óssea por um processo mediado por integrinas. Para tal, o osteoclasto secreta a osteopontina, uma glicoproteína fosforilada, rica em ácido ciálico, capaz de mediar a adesão seletiva da integrina ao osso. Dessa forma, um microambiente é formado e o osteoclasto fica com sua atividade restringida a esse local. Os osteoclastos têm uma capacidade de se deslocar sobre a superfície óssea, tendo uma vida curta, cerca de 2 semanas. No tecido ósseo se localizam em depressões, denominadas lacunas de reabsorção. Esta atividade de reabsorção óssea realizada pelos osteoclastos é regulada pelo paratormônio, produzido pelas glândulas paratireoides e pela calcitonina, secretadas pelas células parafoliculares da tireoide. O paratormônio é importante por ser o responsável pelo controle do nível plasmático de cálcio em nosso organismo. A absorção é acompanhada da formação óssea na medida em que os percussores de osteoblastos também são recrutados por sinais parácrinos para o local de reabsorção, se diferenciando em osteoblastos ativos. Assim, o processo é revertido para a formação do tecido ósseo. O processo de reabsorção é acompanhado da formação óssea na medida em que os percussores de osteoblastos também são recrutados. Eles são recrutados por sinais parácrinos para o local de reabsorção, se diferenciando em osteoblastos ativos. Assim, o processo é revertido para a formação do tecido ósseo.
componente orgânico. O componente orgânico constitui aproximadamente 35% do peso seco do osso e inclui as fibras colaginosas, que são quase exclusivamente de colágeno 1, os glicosaminoglicanos e outras proteínas. O colágeno. O colágeno do tipo 1 representa cerca de 90% do componente orgânico do osso e, ao se organizar, forma feixes espessos com grande quantidade de ligações cruzadas, o que impede sua fácil remoção. A grande quantidade de colágeno é responsável pela acidofilia da matriz óssea, glicosaminoglicanos e proteínas da matriz óssea. A matriz óssea contém glicosaminoglicanos sulfatados, que se encontram associados a pequenas proteínas, formando moléculas de proteoglicanos. Várias glicoproteínas também são encontradas na matriz óssea, como a osteocalcina e a osteonectina, que estão envolvidas no processo de osteogênese, onde a síntese dessas glicoproteínas é estimulada pela vitamina D. A porção inorgânica representa cerca de 65% do peso seco do osso, sendo constituída principalmente de cálcio e fósforo, além de outros componentes, como o bicarbonato, magnésio, sódio e o potássio. O cálcio e o fósforo encontram-se na forma de cristais de hidroxiapatita. Porém, o cálcio também pode ser observado sob a forma de amorfa. A observação a olho nu de um osso revela dois tipos de textura óssea: a região externa e densa e compacta, sendo denominada osso compacto, enquanto que a internamente exibe grandes espaços, delimitados pelas traves ósseas, sendo denominadas osso esponjoso. Os dois tipos de ossos são o osso primário. É o primeiro osso a se formar durante o desenvolvimento embrionário. E durante a reparação óssea, apresenta numerosos osteocitos imersos na matriz óssea. Os feixes de fibras colaginosas se dispõem em um arranjo irregular, sem organização definida, sendo a sua matriz óssea pobre em sais minerais. Já o osso secundário, que já é um osso maduro, cujo tecido ósseo se apresenta organizado em lamelas ósseas paralelas que assumem um arranjo concêntrico ao redor de canais. O arranjo das lamelas ósseas permite distribuir as forças que agem sobre o tecido ósseo. Por entre as lamelas ósseas, os osteocitos encontram-se distribuídos em intervalos regulares. No osso secundário, a matriz óssea se torna mais calcificada em comparação com a matriz do osso primário. Bom, vamos falar agora sobre o sistema circunferencial interno e o sistema circunferencial externo. Esses sistemas são respectivamente constituídos por lamelas ósseas paralelas entre si, sendo que o sistema circunferencial externo é localizado abaixo do periósteo, ordenado em um arranjo circuncêntrico segundo o maior eixo do osso. O sistema de Rayleigh é formado por lamelas dispostas em um arranjo concêntrico ao redor do canal de Rayleigh. Esse sistema é formado pelo conjunto do canal e é chamado de sistema de Rayleigh ou diósteo. Esse canal é um caminho paralelo ao maior eixo do osso, que pode ser bifurcado ao longo do seu trajeto. Esse canal de Rayleigh pode ser interligado com os canais chamados de Volkmann, que consistem em canais perpendiculares ao canal de Rayleigh. Eles podem possibilitar a passagem de estruturas vasculares e também de estruturas nervosas por dentro do sistema do osso. Nos ossos esponjosos, não se encontra o sistema de Rayleigh verdadeiro e é constituído por lamelas de osso chamadas de trabéculas. Depois dessa explicação sobre como é a estrutura do tecido ósseo e de uma célula óssea, vamos demonstrar para vocês como é essa célula do tecido ósseo. Como vocês podem ver, temos aqui a representação do que seria o tecido ósseo, em que é feito um corte de um pedaço de osso para vermos o que há dentro dele. Aqui, como podemos ver, temos aqui paralelo ao eixo do osso, temos o canal de Rayleigh, que é constituído por esses dois tipos de canais. Aqui, neste lado, onde a gente vê aqui perpendicular ao canal de Rayleigh, temos os canais
de Volkmann, que seria também uma forma também de passar as estruturas vasculares e as estruturas nervosas por dentro do osso. Também podemos visualizar os chamados de trabéculos, que são os ossos esponjosos. Aqui do lado, a gente vê aqui nessa parte, que em um rosa mais escuro, o periósteo. Que seria o periósteo? É essa parte que reveste o tecido ósseo. Já mais aqui acima, a gente vê a representação do que seria o sistema de Haves ou ósteo. O que seria isso aqui? O sistema de Haves ou ósteo é o conjunto de todos os canais de Haves e os canais de Volkmann juntos interligados, formando um tubo circular. Após termos entendido o que seria a estrutura de uma célula do tecido ósseo, agora vamos aprender sobre o que seria a ossificação ou a histogênese do tecido ósseo. A ossificação, a formação do osso, constitui a produção de uma matriz orgânica que serve de substrato para a deposição de minerais, que posteriormente vai se tornar mineralizada. A formação pode se dar por dois processos: a ossificação inframembranosa e a ossificação endocondral. No primeiro caso, que seria a ossificação intramembranosa, o tecido ósseo surge em poucos em uma membrana de natureza conjuntiva, não cartilaginosa. Já na ossificação endocondral, uma peça de cartilagem já formada, com o formato do osso, serve de molde para a confecção do tecido ósseo. Nesse caso, a cartilagem é gradualmente destruída e substituída por um tecido ósseo, que nesse caso, nessa parte da ossificação, há o crescimento radial do osso.